Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Eu vou começar o vídeo e vou falar da página que eu abri na Bíblia, né? Eu gosto de abrir a Bíblia e cair numa página e começar a falar, né? Então eu abri a Bíblia agora, caiu em João capítulo 20, né? Mas antes de começar o vídeo, né, agora mesmo, né? Eu tava vendo o vídeo aí de um professor aí, né, que é acadêmico, né? Só que ele fala umas coisas que não dá para entender, né? Porque dá a impressão que ele tá contra a Bíblia, contra o personagem Jesus Cristo, né? Que é o nosso Senhor, que está escrito aqui dentro da Bíblia. E ele sempre, essas pessoas que são anticristo, né? Na minha opinião, eles sempre falam de Jesus histórico, né? Daí começa a falar um monte de coisa, daí começa a falar em outras línguas, né? A língua que eles falam é a língua que eles estudam lá na academia lá. E depois fica falando um monte de coisa que ninguém entende, né? Porque a Bíblia é um livro que é para todo mundo que é humilde, é simples, né? Que acredita, né? Na palavra de Deus que está escrito na Bíblia. A Bíblia não é um livro para as pessoas que querem ser eruditas, que querem ser superiores a outras, né? Aí tem como eu posso dizer? Aí tem outros modos, né, da gente falar dessas pessoas, né? A gente pode chamar essas pessoas de arrogantes, né? E assim por diante, né? Como está escrito na Bíblia, né? E ele ficou falando que. Eu peguei assim rápido, né? Dei uma olhadinha também, que eu não posso ficar gastando muitos dados no computador, porque meus créditos já estão acabando, né? E tem um ciclo, né? Mas ele tá falando de Lucas, daí depois ele falou, acho que uma parte de Atos, né? Porque ele falou de Teófilo, né? Que tá em Atos capítulo 1, versículo 1. Depois ele jogou para 1 Coríntios e jogou um versículo lá. Nossa, foi, né, muito complicado, né? Mas como ele estava falando que, acho que ele estava dizendo que é tudo mentira, que está dentro da Bíblia, né? Moral da história, né? Eu acho que foi isso que ele estava querendo dizer, né? E daí, assim, o que eu tenho para dizer agora sobre isso, né? Antes de começar a ler aqui o versículo e continuar falando sobre os assuntos, né, da Bíblia, né, da palavra de Deus. Então a única coisa que eu tenho para dizer para ele é que ele é um anticristo, um falso profeta, uma pessoa que não acredita. E depois ele estava querendo dizer que os textos da Bíblia, agora eu estou lembrando também, que foi escrito por pessoas que são helenistas, que são gnósticos, que são pessoas que adulteraram a Bíblia. Depois ele falou que existia vários apóstolos Paulo, né? Ele falou Paulo, né? Existia, existiam vários Paulos dentro da Bíblia. Daí ele começou a falar que a igreja primitiva não era singular, era pluralista, né? Porque Paulo, parece que tem um Paulo que fala uma coisa, tem Paulo que fala outra. Nossa, que confusão, pelo amor de Deus. A pessoa que é simples, humilde, igual eu, assim, fica com a cabeça toda, né, tonta, né? Perturbado por causa dessa gente, né? Então, eu acho que a gente tem que ver só o que eles estão falando e depois, a quando a gente começar a entender que eles estão falando mal da Bíblia, sair fora, depois começar a comentar, né, que nem eu tô fazendo aqui, né, para deixar é, avisado, falado, né, que essas pessoas aí elas estão no caminho errado, né? Não sei o que eles querem, né? Depois começou a falar do curso dele. É isso que eu quero falar, a moral da história, resumindo tudo, né?
para não ficar alongando muito. A Bíblia tá certo porque a Bíblia retrata a, a relação de rico versus pobre, correto? Então, hoje em dia, tem muito pobre e pouco rico. Todo mundo quer ser rico. E do jeito que está indo, a gente tem que analisar desse jeito. Existe 8 bilhões de pessoas pobres no mundo e meia dúzia de ricos. Vamos dizer assim. Então a Bíblia tá correta, porque a Bíblia está falando isso. Então se a Bíblia está falando isso, porque está acontecendo isso, vai lá na Índia, tem acho que 1 bilhão de pessoas lá morrendo lá de fome, abaixo da linha da pobreza. Vai em outros lugares lá do Oriente Médio, da África lá, até da China, da Ásia. Todo mundo morrendo de fome. Aqui no Brasil também, todo mundo morrendo de fome. E esse cara querendo dar uma de erudito, filósofo da palavra, dá a impressão que a gente tem que seguir o pensamento deles. Se a gente pensar igual eles, então nós estamos perdidos, porque se a gente começar a falar mal da Bíblia, interpretar errado, daí nós vamos ficar longe da face de Deus. Eu falo assim que a igreja está contaminada, que a igreja tem que tá tendo que passar, vai ter que passar por esse processo, né? Que nem eu estava falando no último vídeo, que eu achei interessante, né? O vídeo que eu fiz, né? Porque eu estava falando de Apocalipse 17, 18, 19, né? E estava demonstrando que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Então a igreja ela está passando por um processo de descontaminação. Então antes, se ela não foi descontaminada, daí não tem como Jesus voltar e resgatar a igreja. Mas agora dizer que o arrebatamento tem alguma parte dos capítulos 17, 18, 19 que eu li ontem, né, antes de começar a fazer o vídeo e falei um pouco sobre isso, né, de Apocalipse, eu não concordo, porque eu vi também, né, duas pessoas ligadas aí à religião, né, debatendo, né, eles estavam falando que o capítulo 17, 18, 19 de Apocalipse fala do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo e do arrebatamento da igreja, mas eu não vi arrebatamento da igreja, eu vi assim uma alusão dizendo que a grande prostituta é a igreja. Depois eu fui lá em Tessalonicenses, li 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Era para ler mais, mas daí ficou muito grande o vídeo, né? Daí eu tive que parar. Então eu vou começar aqui por João, depois eu volto para lá e vou pegar um capítulo assim, não sei, né? Porque eu também devia ter lido antes algum capítulo de Apocalipse que eu falei que eu ia ler, uns capítulos anteriores, para tentar enquadrar e tentar ver o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso ir também agora em Daniel também, 7, 8 e 9, para falar dessa questão de Apocalipse, de escatologia. Mas vamos começar por aqui, porque como eu não li nenhum capítulo, não li nenhuma parte da Bíblia antes de começar a fazer o vídeo, então eu vou falar sobre isso hoje. João capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Bom, aqui, né, no contexto histórico, a gente sabe que Maria Madalena era uma prostituta, né, pelo que eu entendo, né? Depois parece que Jesus tirou 7 espíritos dela, maligno, né? E daí ela conseguiu se libertar, né? Então, como está citando o nome da Maria Madalena, então veio esse pensamento na minha cabeça, né?
Então aqui está falando de prostituição, como eu estava falando no último vídeo, que a igreja, na minha opinião, está se comportando como uma prostituta, né? Porque antes de começar esse vídeo também, eu estava vendo um debate também que estava tendo sobre uma pessoa da direita versus uma pessoa da esquerda. E parece que eles eram políticos, mas eles falavam muito bem, sabe? Eles eram inteligentes, eles tinham bastante argumentos, assim, mas eles estavam falando mais da área política. Daí eu fiquei pensando assim, porque um fica falando que a direita é boa e a esquerda é ruim, e daí fica dando lá a justificativa deles lá, e daí começa a botar sobre os assuntos da esquerda no mundo, né, que é o comunismo socialista, e o outro fica botando as coisas da direita, que é Trump, é capitalismo, né? Daí eu fiquei olhando aquilo lá, aquilo que eles estavam fazendo, também não serve para nada, porque, por exemplo, a pessoa que fica vendo aquilo vai tomar um partido, mas não vai resolver nada, porque parece que eles estavam endeusando, parece não, eles estavam endeusando o sistema capitalista e comunista, socialista. Um estava defendendo um, um sistema e o outro estava defendendo outro sistema. E daí fica essa coisa. Daí quem ganha é só o sistema diabólico, porque daí entra a religião, entra, né? Parte social, parte de saúde, parte de educação, parte. Entra, sabe, tudo, né, que acontece na vida das pessoas. Não adianta ficar falando que Cuba é de um jeito, que Estados Unidos é de outro, que Estados Unidos faz embargo, por isso que Cuba é daquele jeito, que daí o outro vai lá e rebate. Daí fica essa brigaiada que não leva a nada. A gente tem que mudar. Por isso que a gente tem que sair fora do sistema. Então, por exemplo, talvez aqui eu li o versículo 1 aqui do capítulo 20 de João, talvez esteja até falando sobre isso agora. Por exemplo, eu vou repetir aqui. E no primeiro dia da semana. Todo mundo fala que o primeiro dia da semana é domingo. Então, assim, no conceito, né, teológico, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou no domingo, né? Então está escrito aqui, e no primeiro dia da semana. Então nós temos que ler a Bíblia e depois ir colocando os assuntos na pauta, né? Então os assuntos vêm na minha cabeça e eu vou falando, né? E no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro. Então aqui, tá vendo? Nós estamos falando de uma coisa assim estranha, né? Sepulcro é ligado com a questão de túmulo, é ligado com questão de morte, é ligado com questões de desligamento aqui da terra. Então está escrito aqui, foi ao sepulcro de madrugada, certo? Madrugada também tem relação com um espaço, que é a noite. Eu costumo sempre falar isso, que quando a gente analisa dia e noite, são dois mundos diferentes. Então eu vou falar sobre isso, porque é mais importante falar disso agora, para as pessoas entenderem que existe dois mundos que estão conectados nesse mundo e a gente não percebe. Olha só, porque esses dois mundos que estão conectados a esse mundo que nós estamos, que eu vou explicar agora, eles interagem diretamente conosco, com nossa vida. Por exemplo, Deus fez 12 horas o dia e 12 horas a noite. Então são dois mundos diferentes. Quando a gente está no mundo do dia, nós recebemos as cargas, os sinais
do mundo do dia, entendeu? O mundo de nós passamos a viver no mundo de dia, que é o segundo céu que está escrito dentro da Bíblia. E quando nós estamos à noite, nós recebemos a carga, os sinais elétricos, os sinais magnéticos, os sinais espirituais do mundo da noite. Por isso que a noite foi feita para dormir. Por isso que nós somos seres biológicos que nós temos que começar a dormir às 6 horas da tarde e acordar às 6 horas da manhã do dia seguinte. Mas na minha análise, não há uma mudança de dia, de um dia para o outro. Nessa concepção de que quando entra o mundo da noite às 6 horas, no dia seguinte, o mundo da noite das 6 horas ainda continua valendo. Então é o mesmo dia. Não houve uma viração dos mundos, não houve uma troca. Isso que eu estou querendo dizer. O mundo da noite continua o mesmo. Vai haver essa viração e essa troca a partir das 6 horas da manhã. Pela minha contagem, por exemplo, usando o livro de Mateus, capítulo 19, capítulo 20, eu acho. Usando Mateus 20, usando o livro de Mateus 20. E mais uma ou duas partes que eu já vi na Bíblia, que agora eu não me lembro, que eu fiz essa reflexão quando eu estava morando na rua há uns 3 anos atrás. Mas ainda ficou guardado isso na minha mente. Mas eu escrevi no meu caderno, então eu posso até achar aqui, é que eu não preparei, né? Então eu não vou procurar agora. Mas eu posso achar sobre esse assunto que talvez esteja escrito no meu caderno. Mas aí eu vou deixar mais para frente, né? Mas eu tô dando assim, né, esse enfoque agora, porque entrou a questão da madrugada, entrou a questão do sepulcro, e entrou a frase, né? A frase aqui do versículo falando sendo ainda escuro. Está vendo? Então nós temos que fazer estas ligações, ó. Esse versículo está falando dessas coisas também, do mundo espiritual. Porque quem vai ler esse versículo, por exemplo, eu vou repetir de novo. Tá vendo como é diferente os aspectos? Aquele professor lá que estudou lá, que é inteligente, que, né, assim, é inteligente no modo carnal. E eu tô querendo expor aqui o modo espiritual. Então são duas coisas diferentes. Então quando eu pego a Bíblia, eu gosto de expor o modo espiritual, que é mais importante pra gente, não ficar no modo carnal, terreno, porque ele fica falando blá 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 blá, porque a Bíblia está errada, está adulterada, a Bíblia é falsa, a Bíblia é mentirosa. Isso daí não leva a nada, vai levar só a mais desgraça ainda, porque Deus vai ficar mais furioso com a gente. Presta atenção, João capítulo 20, versículo 1, e no primeiro dia da semana, então tá falando do domingo aqui, no sentido, né, que a gente conhece. Maria Madalena é uma personagem da Bíblia. Então, ela estava fazendo uma obra, porque o nome dela está dentro da Bíblia. Então, a questão da obra também ela é muito importante, porque nós temos que identificar e saber o que é obra. Na minha opinião agora, existem 2 tipos de obra. A obra que Deus fez, que seria a criação, né, que ele criou tudo, do primeiro dia ao 6º dia, no 7º ele descansou. Então isso é obra que Deus fez. E existe uma outra obra também, que são as obras da lei. Mas aí as obras da lei entram num período específico da história da humanidade e da Bíblia. Bíblica, a história da humanidade bíblica. Que seria o tempo que Moisés, que é outro personagem, que também foi escolhido por Deus para fazer a obra. Então nós não precisamos fazer obras, nós temos que andar dentro da obra que Deus criou, porque a obra já está pronta. Também isso eu tenho que usar vários versículos aqui para
né, para mostrar direitinho, né, isso que eu tô falando, mas essa parte eu já tenho mais tato, eu já tenho mais facilidade para expor a ideia. Então, no versículo que nós estamos lendo, não tem a palavra obra, mas eu estou citando que Maria Madalena era obrigada a fazer obras, e nós não, porque o nome dela está aqui dentro da Bíblia. Não importa se ela é uma figura real, uma figura fictícia, o importante é que o que está escrito dentro da Bíblia está acontecendo. Em último caso, se a gente não tiver como comprovar para essas pessoas que a Bíblia é verdadeira, tudo que está escrito na Bíblia é sagrado, é real, é legítimo, é verdade. Porque senão eles vão questionar, entendeu? Eles vão ficar querendo tirar a nossa fé. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que colocar o escudo, o capacete, a gente tem que empunhar a espada da justiça para a gente se proteger. Então é isso que eu estou fazendo agora. Repetindo. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia, tá vendo? Entra a palavra dia. Sempre quando entra a palavra dia também, nós podemos seguir na direção desse assunto que eu estava falando, a questão de dia e noite. Então aqui, e no primeiro dia da semana, então aqui nós estamos analisando dia e semana. Dentro da questão de tempo, baseado aqui no estudo bíblico que nós estamos fazendo, espiritual, isso é muito importante. E é um estudo muito complicado, estudar dia, semana, porque vários versículos espalhados em vários livros da Bíblia, em vários capítulos da Bíblia, em vários versículos da Bíblia, em vários textos da Bíblia, está identificando a palavra dia e, em alguns, a palavra semana. Então vamos lá, tem as 70 semanas de Israel, por exemplo, que nós podemos colocar aqui também. Por quê? Porque dentro do sistema, né, da religião cristã, as 70 semanas de Israel ainda não acabou. Eu ainda estou tentando entender isso, porque dentro, né, do sistema, né, religioso, né, que todo mundo aprova, eles falam que já houve as 69 semanas, mas ainda falta mais uma semana para ser cumprida, que justamente é a volta de Jesus Cristo e a grande tribulação logo em seguida, que são 7 anos, né? Isso para quem é pré-tribulacionista, né? Pensa desse jeito, né? Então, por exemplo, eu já estou achando, como eu sempre achei, mas eu não sei se o que eu vou falar agora está certo ou não, porque é uma questão muito difícil, né? E delicada. As 70 semanas de Israel, para mim, acho que já foram cumpridas, né? Quando? Na morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Como sistema também, acredita que quando Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz, eles já acham o seguinte, que quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, então parou a contagem das 70 semanas. Então está faltando uma semana para completar 70 semanas de Israel, que vai ser agora. Daí o relógio vai começar a correr de novo a partir do momento que o anticristo começar a reinar, porque, então, aí que tá. Eu já acho que o Satanás, o anticristo e o falso profeta já tá reinando desde a época lá desde a época da igreja primitiva, lá do primeiro século. Então, só que foi aumentando, que seria as dores de parto. Lá foi a tribulação que os nossos irmãos da igreja de Roma passaram, aperto, né? Foi um massacre, né, que os imperadores romanos fizeram com os irmãos da igreja, né, de Roma e das outras igrejas também, mas o foco ali era mais o local, regional, né?
Por isso que, na minha opinião, a Igreja de Roma ela foi extinta, ela foi destruída, ela desapareceu. Ela desapareceu do mapa. Não existe mais Igreja Romana Cristã desde a época de Paulo. E daí o que eles falam também no sistema? Que Paulo morreu lá também, segurando a bandeira lá, que os romanos mataram Paulo lá em Roma, lá, mas não está escrito na Bíblia, né? Aí já tem que entrar em patrística, né? Na questão de patrística, não tem como a gente, né, assim, né, falar sobre isso, porque quem entende de patrística, por exemplo, é esses caras aí que ficam estudando, depois fica falando um monte de coisa, daí mistura a Bíblia com a questão da patrística, né? Eu nem vou ficar falando de patrística porque eu nunca estudei, nunca li isso, não sei, né? A patrística também é grande porque entra depois do ano 100 até agora. Até agora, porque nós fazemos parte da patrística também, porque o mundo ainda não acabou, então também nós fazemos parte do período da patrística também. Até agora também. Daí foi passando do ano 100, 2000 anos de patrística, até agora, 2000 anos de patrística. Aí é complicado, mas vamos analisar aqui. 70 semanas de Israel, porque eu falei aqui. E no primeiro dia da semana. Tá vendo? Ó, é importante isso, porque o que eu coloquei aqui no assunto? As 70 semanas de Israel. Tá falando das 70 semanas de Israel aqui especificamente? Nesse versículo? Não sei. Parece que não, mas pode até ser que esteja falando, mas como está escrito e no primeiro dia da semana, a gente pode também fazer uma análise paralela também sobre as 70 semanas de Israel. Por que não? Ó, e no primeiro dia da semana. Talvez esse primeiro dia da semana seja a semana 70 da 70 semanas de Israel, porque está escrito assim, ó. E no primeiro dia da semana. Tá vendo? Mas como eu acho que as 70 semanas terminou ali na crucificação de Jesus Cristo, então isso que eu falei agora também já vai contra esse pensamento que eu expus agora, né? Daí vai contra mim, né? Vai contra a minha opinião, tá vendo? Ó? Mas é importante ressaltar, ó. João capítulo 20, versículo 1, ó. E no primeiro dia da semana. A semana tem 7 dias. Então, da semana 69 a 70 dias é uma semana, mas aí no sistema religioso, né, cristão, eles fazem a contagem assim. Essa semana significa 7 anos, né? Então, tá vendo? Já é uma conta, né, assim que, né, é difícil a gente assim concordar, né? Mas eles fazem isso, né? Pelo que eu entendi, né? Eles pegam uma semana que está faltando para completar 70 semanas de Israel. Porque onde está falando 70 semanas de Israel? Fala no livro de Daniel, acho que fala em outro livro dos profetas, né? Os profetas maiores, né? Ou pode ser que esteja também falando das 70 semanas de Israel em algum profeta dos livros menores aqui, né? Que são os profetas menores. E acho que 70 semanas também fala no livro de Apocalipse também. Porque quando eu leio a Bíblia quase todo dia, né? Já faz uns 4 anos, né? Eu me lembro de ter passado por isso em algum momento. Por isso que eu tô relembrando que quando se fala de 70 semanas, está nesses locais da Bíblia. Mas em Daniel eu sei que fala. Então, ó, presta atenção, ó. E no primeiro dia da semana. Então quer dizer que depois que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, começou assim, olhando agora, né? Nessa perspectiva que eu vou falar agora. Uma nova era, uma nova época, uma nova geração, talvez, também.
Porque as gerações, na minha opinião, agora, né, pelo que eu tenho lido a Bíblia, né, nos últimos tempos, as gerações vão mudando de séculos em séculos, né? E séculos pra gente são de 100 anos, né? Então, já houve 20 séculos, então já houve 20 gerações até esse momento aqui que eu tô lendo aqui. Do livro de João, capítulo 20, versículo 1, que foi a ressuscitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então, tudo está acontecendo à noite, de madrugada. Então, já é um mundo diferente ali. O que está sendo retratado aqui é o mundo, porque o mundo do dia não pode coabitar com o mundo da noite. São duas coisas diferentes. Porque o mundo da noite, na minha opinião, é o poço, é o abismo. E a terra é a tampa do poço. Então a luz nunca, a luz do mundo do dia, que é gerado pelo sol, né, que é uma criação de Deus, a luz solar não pode entrar dentro do abismo, porque o abismo ele é um poço, no sentido figurado. Que nem acontece aqui, a gente abre um poço na terra, por exemplo. Por exemplo, eu que gosto muito desse negócio de sítio, fazenda, a gente tem que abrir um poço artesiano. Daí a gente vai furar o buraco e depois vai tampar, né, para proteger a água ali, né, coisa e tal, né? E daí aquele poço vai ficar escuro. Então, quando nós estamos de dia, a luz solar não vai entrar dentro do poço. É a mesma coisa que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque são o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu é o mais alto, onde fica o trono de Deus. O segundo céu é esse da luz, do sol, que a gente vê. Porque o terceiro céu, a gente não tem visão dele. Como está escrito em um versículo aqui, que eu esqueci agora. Como está escrito no versículo e aonde está. Mas está escrito aqui no Novo Testamento. Esqueci o nome que se fala agora. É inacessível. É inacessível para a gente, o terceiro céu. Ninguém viu o terceiro céu. Está escrito assim no versículo. Ele é inacessível para a gente. Mas o segundo céu a gente vê. Então ele é acessível. O segundo céu é o céu do dia. Porque as pessoas acham que o dia e a noite é o mesmo céu, mas não é o mesmo céu. Eu consegui ver isso estudando a Bíblia. Pegando os versículos, dá para compreender isso. Porque o poço, quando a gente olha para cima, né, que é o céu da noite, o poço, quando a gente olha para cima à noite, nós estamos olhando para baixo, nós não estamos olhando para cima. Dá a impressão que nós estamos olhando para cima porque nós temos que levantar a cabeça. Mas o céu da noite está debaixo da gente, está debaixo da terra onde a gente está, porque a terra é a superfície da tampa do poço. Entendeu? Então nós estamos em cima do primeiro céu, que é o céu da escuridão, que é o céu da noite, que é o poço, é o abismo, é as trevas, como está escrito aqui, ó. João, capítulo 20, esse versículo dá para comprovar isso que eu estou falando, ó. É um dos versículos que dá, ó. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Quando ela usa essa palavra madrugada, nós sabemos que madrugada é noite, é escuridão. É depois da meia-noite. Tá vendo? Então, ela foi no período que a face da terra estava voltada para a face do abismo. Então, aqui ela estava... quando ela olhava para o céu à noite, ela estava olhando para o abismo. Então, ela estava olhando para baixo. Mas só que para a gente dá a impressão que nós estamos olhando para o alto. É porque o céu está escrito na Bíblia é como se fosse janelas, como está escrito lá no livro de Gênesis. Porque Deus abriu a janela do poço, do abismo, como está escrito lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. A água do dilúvio não foi a água do céu
do dia, foi a água do céu da noite. Tá bem claro. Ali também é outra parte que eu uso também para comprovar isso que eu tô falando. Mas eu não vou lá agora. Depois eu tento compor aqui um esqueminha usando os versículos falando disso para comprovar isso que eu tô falando. Mas lá fala também. É uma parte também que eu lendo a Bíblia eu consegui identificar. Por isso que eu tô dizendo tudo isso agora. Porque eu fui juntando as peças, daí veio a revelação disso que eu tô falando. O céu da noite é o céu do abismo. O abismo não fica debaixo da terra aqui, né? Que todo mundo fala, né? Que é o sepulcro aqui, é a cova. Fica lá no alto, né? É lá do alto que é a casa, né? De Deus, que é o mundo das luzes. E a casa do diabo, né? Porque o diabo tem que ter uma casa também, porque queira ou não queira, ele ainda está fazendo a obra de Deus. Porque se foi Deus que criou o diabo, com certeza. Deus criou o diabo para alguma coisa. Então, que coisa que é? Interrogação. É para atormentar, tentar a gente. Porque Deus, ele quer que a gente não siga o diabo, o Satanás. Então, por isso que nós temos que lutar contra a nossa carne. Porque quem peca é a carne, não é o espírito. Lembra que Jesus falou aqui nos evangelhos? Pode até ser que esteja em João, mas acho que eu vi em Mateus. No final dos capítulos de Mateus, quando ele estava para morrer. O espírito com E minúsculo. Ele estava falando. O espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou isso? Pode ver lá. Depois nós vamos para lá, né? Não hoje, né? Um dia, se nós chegarmos lá, daí eu falo sobre isso. Então, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então, aqui nós temos que enfocar tudo isso que eu tô falando. Eu tô assim, tipo, montando um cenário, assim, para as pessoas entenderem o que está acontecendo no versículo. Porque é isso que está apresentando para a gente. Está apresentando a palavra dia, está apresentando a palavra madrugada, está apresentando a palavra escuro, está apresentando a palavra sepulcro, ó. Então são coisas assim, como é que igual filme de terror, né? Eu tô me sentindo como se eu tivesse aqui no cenário aqui que o versículo está falando aqui. Eu tô assim imaginando que Maria Madalena estava vendo, né? Que ela estava sentindo, que ela estava passando ali, ó. E no primeiro dia da semana. Vamos sair da parte das 70 semanas de Israel agora. Porque não dá pra gente, né, focar só nisso, né? Porque nós temos que pegar vários versículos da Bíblia aqui para falar mais sobre o assunto, né? Mas fica aqui uma sugestão, né? Primeiro dia da semana. A gente pode fazer uma ligação que, se o sistema religioso estiver certo, nessa primeira parte aqui do versículo 1, eu estou fazendo uma análise aqui, ó. E no primeiro dia da semana. Então quer dizer que o primeiro dia da semana que falta acabar para Jesus voltar, que são uma semana, já começou aqui, ó. No primeiro dia da semana que está retratando sobre o assunto da Maria Madalena, ó, que foi no sepulcro de Jesus, ó. Então ainda falta quantos dias para acabar essa semana? Para completar 70 semanas de Israel, pode ser isso também. Então começou lá no primeiro dia que a Maria Madalena foi para o sepulcro. Esse versículo pode ser um versículo comprovando isso que eu estou falando agora também. Começou lá, nesse dia que Maria Madalena. Agora
tem que passar 7 dias para completar uma semana para Jesus voltar. Então ainda nós estamos nessa semana de 69, da semana 69 até chegar na 70. Então nós estamos dentro dessa semana. Pode ser que seja isso que o versículo está querendo dizer agora. Pode ser que nós estamos no dia, dentro dessa semana que falta, nós estamos no dia 4, no dia 5, ou até mesmo já entrando no dia 6, ou até mesmo entrando no dia 7. Então, por exemplo, se já passou 2000 anos, talvez nós estamos... Eu não vou contar como o dia 2, porque senão ó, vai ficar faltando 5 dias para Jesus voltar. Ou seja, ainda vamos ter que viver mais 5.000 anos até Jesus voltar? Aí também não, né? Aí já pensou? Jesus vai voltar só daqui 5.000 anos? Aí nós vamos morrer, né? Aqui e não vamos ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo estando vivo aqui na Terra. Eu acredito que deve estar já no 5º, 6º, indo para o 7º dia, que ainda falta muito, né? Por isso que eu tô falando desse jeito. Não sei se quem está assistindo o vídeo está entendendo. Mas continuando. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, certo? Sendo ainda escuro. Perfeito. Então, nós estamos vendo aqui o mundo do primeiro céu. Tá vendo como tem essa divisão? Que a ciência humana não explica isso? A ciência humana explica que só tem um céu. Então, o céu do dia e o céu da noite é o mesmo céu, mas não é. Ele é parecido. Ele pode até ser formado do mesmo... Da mesma... Como é que eu posso dizer? Da mesma matéria-prima, né? Que é a água, né? O céu do dia e o céu da noite é constituído de água, segundo está escrito aqui na Bíblia, né? Nos versículos que eu já vi. Então, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, aqui entra a questão da pedra. A pedra é Pedro? A pedra é Pedro. A pedra é Pedro. Aqui nos evangelhos está falando... porque assim, a Igreja Católica fala que a igreja... Que a pedra é o apóstolo Pedro. Mas a protestante parece que fala que a pedra é Jesus. Realmente, a pedra de esquina é Jesus, mas aí vai depender do versículo que nós vamos utilizar, né? Porque acho que os dois pontos de vista tá certo, né? Aí vai depender do texto que a gente pegar aqui na Bíblia, né? Que eu não vou entrar nesse assunto agora, né? Porque eu sei que existe, mas eu não tenho muita habilidade, muito intimidade com essa questão, porque eu tenho que ir nos versículos aqui para ir comprovando isso que eu falei agora, né? Então eu vou pular, né? Porque como citou a palavra pedra, né? Então a gente tem que ver por esse ângulo também, né? E um dia que a gente for falar sobre a pedra, né? A pedra que é Pedro e a pedra que é Jesus, né? A gente também pode tirar aqui, né? Se eu lembrar, né? Desse versículo aqui, porque tá falando de pedra, né? E pode tirar algum proveito, né? Para entender o que significa pedra, que é Pedro, e pedra que é Jesus Cristo, né? E viu a pedra tirada do sepulcro. Sepulcro é como se fosse túmulo, né? Cova, é isso que nós conhecemos, né? Quando a pessoa morre, ela é enterrada, né? É isso que está escrito aqui. Sepulcro. Vamos ver o versículo 2, depois acho que eu vou dar uma parada. Depois, no próximo vídeo, eu continuo falando, né? Alguma coisa assim diferente ou igual. Mas eu queria falar, né, sobre a questão de Apocalipse 17, 18, 19, né?
e acrescentar mais coisas, né? Porque tem que ler esses capítulos inteiros para chegar naquela conclusão que eu tive do vídeo passado, né? Versículo 2: Correu, pois, e foi a Simão Pedro. Tá vendo? A pedra é Pedro, né? Aqui dá para fazer uma ligação, porque tá citando a palavra, o nome Simão Pedro, né? Que é o apóstolo Pedro, né? E ao outro discípulo. Tá vendo? Existia 2 discípulos aqui nessa situação aqui do contexto histórico aqui, ó. A quem Jesus amava. Olha só. Então quer dizer que esse outro discípulo que Jesus amava, acho que era o apóstolo João. Então aqui não está escrito, tá vendo? Ó, o nome de João, mas como está escrito assim? E ao outro discípulo, a quem Jesus amava, que era o apóstolo João. Tem outros versículos da Bíblia que eu acho que fala sobre isso também. Mostrando que o apóstolo João era o apóstolo que Jesus mais amava, né? Parece. Tanto é que ele revelou o Apocalipse para o apóstolo João, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Então combina, ó. Ó. E ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Então aqui estava Pedro e João. E disse-lhes, 2 pontos. No caso a Marta, aqui a Maria Madalena, né? A Maria Madalena. E disse-lhes, levaram o Senhor com S maiúsculo do sepulcro. Tá vendo? Usou a palavra sepulcro de novo. Levaram o Senhor do sepulcro. Ou seja, levaram, tiraram ele. Ela tá pensando desse jeito porque ela não estava imaginando que Nosso Senhor Jesus tinha ressuscitado em carne e osso e ele mesmo tinha andado com as próprias pernas. Que nem uma pessoa viva, igual uma pessoa viva. Igual nós que estamos vivos. Ela estava imaginando que alguém foi lá, outras pessoas, e pegaram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela está falando desse jeito, mas ela não tinha entendido a ressurreição. É isso que acontece hoje no mundo. Ninguém entende a ressurreição dos mortos. As pessoas acham que ressuscitar tem que ser desse jeito. A pessoa está enterrada lá debaixo da terra, lá 7 palmos debaixo da terra, daí ela ressuscita, ela revive e depois ela sai debaixo da terra. No conceito bíblico, não é assim espiritual, no conceito espiritual. O conceito espiritual de ressuscitação que é a ressurreição dos mortos, é a pessoa que está viva, que nem eu. Eu era pecador. Ainda sou, mas assim, eu sou um pecador que foi ressuscitado. Por quê? Porque eu vivia de um jeito, mas eu não tinha esse conhecimento da Bíblia. Daí, quando eu comecei a entender, interpretar, né, esses pontos de vista que a Bíblia ensina, eu mudei, eu não vivo mais do modo que eu vivia antes, entendeu? Daí eu mudei. Eu tinha dinheiro, vivia bem, não precisava trabalhar, daí eu perdi tudo, fui morar na rua. Então houve uma transformação, uma mudança. Daí, depois disso, eu me arrependi dos meus pecados e agora eu me transformei. Então me arrependi e agora eu sou um convertido. Então agora eu sou cristão. Então eu voltei a ter uma casa, porque Deus e Jesus foi abrindo as portas e eu fui vivendo dentro da obra de Deus.
Eu estou vivendo dentro da obra de Deus. Então, eu morri, que é o batismo da morte, eu morri para o pecado. E agora eu renasci, eu revivi, eu ressuscitei. Igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 2 representa isso que eu estou dizendo. Porque todo mundo tem o pensamento da Maria Madalena, que quando a pessoa morre, ela não ressuscita mais. Mas aqui eu estou expondo, aqui o versículo está expondo a morte física, carnal, e eu estou pegando o versículo 2 para expor a morte espiritual. Então eu morri para o pecado, então eu renasci, eu ressuscitei. Agora eu sou uma nova pessoa, um novo ser. Entendeu? Então é isso que as pessoas não entendem. É como está escrito aqui. Ela não disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram, tá vendo? Mais ou menos também o que aconteceu com o apóstolo Pedro também. Se a gente for pegar o livro de João e ler o último capítulo do livro de João que fala de Pedro também. Tem alguma coisa a ver isso que eu estou falando com a morte de Pedro, quando ele estava com Jesus e depois que ele depois que ele se separou de Jesus aqui na terra, ele foi envelhecendo, daí ele foi amadurecendo. E no último capítulo do livro de João fala sobre isso. O tema é esse, né? Depois, porque o apóstolo Pedro, ele era muito afoito, né? Ele queria resolver tudo na porrada, né? Na agressão, né? Que nem eu, por exemplo, assim, eu tenho essa característica ainda, mas eu consigo me controlar. E o apóstolo Pedro, eu consigo me controlar mais, né? Porque antigamente, quando eu era mais novo, eu não tinha essa habilidade, esse dom, esse controle que o Espírito com E maiúsculo me deu agora. E Pedro passou por essa transformação também. Como está escrito lá no último capítulo do livro de João. Então é isso mais ou menos também que a gente pode falar sobre o versículo 2. Levar o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então ficamos por aqui e no próximo vídeo eu continuo. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.